Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reunia em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornou-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça da misericórdia do Pai, que nos alcance pela força da palavra, para que nos abrindo a Ele, sejamos capazes de experimentar a sua misericórdia. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo da Quaresma. Já no próximo domingo iniciaremos a semana mais importante para a nossa fé, a Semana Santa. E neste itinerário quaresmal, nós estamos sob o sinal da misericórdia, de um Deus que se manifesta através do seu Filho Jesus, e como ouvíamos no domingo passado, acolhe os 2 filhos, tanto o pródigo, o mais novo, como o mais velho que estavam dentro de casa. E hoje, de maneira especial, esta mulher que foi pega em adultério. Então agora é necessário que nós nos abramos à misericórdia de Deus, que sempre é maior e mais forte, e assim sendo, é capaz de vencer o nosso pecado, a nossa fragilidade. Então permitamos com que esta palavra hoje nos ajude em nossa caminhada quaresmal rumo
a Semana Santa. O trecho de hoje foi retirado do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. É um texto que tem uma teologia muito densa, portanto será ele a nos conduzir. Então, se você tem o Evangelho em mãos, eu gostaria de te convidar a retomá-lo. Tomemos agora os versículos 1 e 2. Vamos ler juntos estes dois versículos? Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. aqui nós encontramos a missão de Jesus, que durante a sua vida pública tinha como primazia o anúncio da palavra. Eu lhes dizia na quarta-feira de cinzas, quando iniciávamos a quaresma, que este tempo litúrgico é tempo de nós ingressarmos na escola de Jesus. E nesta escola, duas realidades devem prevalecer: a escuta da palavra e a acolhida desta mesma palavra em nós, que nos dá a graça de uma prática nova, de uma nova vivência, e isso chamamos de conversão. Você, a cada dia, se predispõe a escutar Jesus? Na sua rotina cotidiana, você tem a abertura de coração para acolher esta palavra em você, permitindo com que ela te instrua, com que ela te ensine? Nesta Eucaristia de hoje, peça esta graça. Diga para Jesus: eu quero escutá-lo, eu quero acolher a tua palavra em minha vida, eu quero vivê-la a cada dia. E era isso que Jesus fazia no templo, ensinando as pessoas. Mas agora vem um episódio que marca o texto. As autoridades religiosas, que estavam se sentindo confrontadas pela palavra e pela ação de Jesus. E qual era a finalidade dos mestres, doutores da lei, os fariseus, diante de Jesus? Vamos encontrar um motivo para condená-lo. Porque a partir do momento que nós tivermos uma causa para isso, vamos matá-lo, porque esse Jesus está nos dando muito trabalho. A sua palavra está nos incomodando. E aí vem agora uma reverberação daqueles que não são capazes de acolher a palavra de Jesus quando se sentem incomodados por ela. E qual vai ser a saída encontrada por estes? Queremos matá-lo. Mas como Jesus já tinha uma grande multidão que o seguia, não estava fácil prendê-lo, não era fácil condená-lo, muito menos matá-lo. E aí o que as autoridades religiosas arquitetaram? Vamos pegar um motivo que o leve a contradizer a lei de Moisés. Porque a partir do momento que ele contradiz a lei, isso é blasfêmia, e sendo ele um blasfemo, aí sim, nós podemos condená-lo, nós podemos matá-lo. Olha para vocês verem a que nível chega a dureza do coração humano na não acolhida à pessoa e à palavra de Jesus, querendo matá-lo. Vou fazer uma pergunta intrigante, porém necessária. Na sua caminhada de vida e de fé,
Já teve algum acontecimento que despertou no seu desejo matá-lo? Dizer que Deus não existe, que eu não acredito nele, ou até mesmo de dizer, está morto, não quero mais para a minha vida. Pensemos nisso. Se os fariseus e mestres e doutores da lei queriam confrontar com a lei, então eles vão trazer agora um caso bem delicado para Jesus. Voltemos ao texto, versículos 3, 4 e 5. Vamos ler juntos? Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Agora nós vamos pegar esse Jesus. Se vocês retomarem depois em casa o Antigo Testamento, nos livros de Levítico e Deuteronômio, Levítico 20 e Deuteronômio 22, encontraremos um princípio muito categórico da lei mosaica. Todo casal que fosse pego em adultério eram considerados pecadores públicos, porque infringiram a lei, não respeitaram a aliança conjugal selada diante de Deus, que unia o casal diante da constituição familiar. Então, ambos deveriam pagar por este pecado. Com o avanço da lei, chegou num período da história de Israel que a pena para o adúltero era o apedrejamento. Portanto, agora eles pegam uma mulher que estava cometendo adultério. Mas se vocês perceberem, eles não pegaram o homem que estava com ela, porque ninguém comete adultério sozinho. Eles levaram apenas a mulher, o homem eles deixaram livres. Porque o princípio aqui nem era colocar em prática a lei do povo de Israel, mas era colocar Jesus à prova, instrumentalizar a lei por meio da religião, para que nós alcançássemos o nosso objetivo, prendermos Jesus e matá-lo. E aqui poderíamos levantar várias provocações que hoje a palavra nos cutuca. Primeiro, a realidade do adultério, que não é nova na história da humanidade e que ainda prevalece até os dias atuais, ferindo a unidade conjugal entre o esposo e a esposa, ferindo a família e, em muitos casos, destruindo as famílias. E isso nós não podemos desconsiderar. Depois, um segundo elemento, a instrumentalização da religião diante da maldade do coração humano, não só dentro das igrejas, mas também fora delas. Temos visto isso de maneira bem evidente, principalmente na realidade política do país. E depois, por fim, a perseguição e os maus tratos contra as mulheres, que tem crescido muito. Durante esta semana, meditando este evangelho, preparando a pregação de hoje, eu fiz algumas pesquisas e encontrei dados
dramáticos no mapa de violência do Brasil. Vocês sabiam que por dia são assassinadas 12 mulheres no Brasil? Quase que a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. Feminicídio. E sabem quem comete este pecado, este assassinato? Os companheiros ou os ex-companheiros. Não é gente da rua, não é gente desconhecido. Depois, avançando um pouquinho mais nessa pesquisa, cheguei num outro dado alarmante. No Brasil, a cada 4 minutos, uma menina de até 13 anos de idade é estuprada. Violência contra as mulheres. E levam agora para serem apedrejadas apenas quem? Uma mulher. Cadê o companheiro dela? Não foi levado. Para que nós entendamos que esta realidade que hoje nos maltrata, ou seja, a violência contra as mulheres, diante de uma cultura e de um pensamento machista, que também é religioso, tem maltratado e tirado a vida de muitas mulheres. E agora nós devemos ser interpelidos pela força do Evangelho e permitir com que Ele nos ajude nesse caminho de conversão, de mudança de vida, e mais ainda, abrir-nos à misericórdia de Jesus. Então pegaram a mulher, levaram até Jesus, e ironicamente a enjada. Então olha para vocês verem como o mal se articula no coração humano e como as suas estratégias são diabólicas, encurralando o outro, dizendo: agora desta arapuca ele não tem como fugir, ou ele cai ou ele cai. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e sabia a motivação que estava também no coração de cada um daqueles que o questionava. Vamos ver agora a reação de Jesus. Vamos tomar os versículos 6, 7 e 8. Vamos ler juntos? Perguntavam Isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: força, igreja. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Ah, que maravilha a pedagogia de Jesus! Eu sempre repito a vocês que eu sou fascinado por Jesus e pela sua pedagogia. Olha que interessante, Jesus não entra na provocação, porque eles queriam uma resposta imediata. Pode apedrejar a mulher ou não pode apedrejá-la? Jesus, diante disso tudo, entendendo a motivação interna dos acontecimentos, inclinou-se e começou a escrever. Quando uma pessoa é apedrejada, primeiro movimento que ela sofre é de quê, gente? De cair. E agora, qual é o movimento de Jesus diante da mulher e diante das autoridades religiosas? Ele se inclina, ele agacha, ele vai para o chão, ele assume o lugar de quem? Da mulher, da pecadora, daquela que deveria ser apedrejada. E qual foi a atitude de Jesus inclinado?
começou a escrever. São Jerônimo diz que Jesus poderia estar escrevendo os pecados dos acusadores. Mas depois nós temos uma outra interpretação bíblica, que é mais consistente, que diz que Jesus se inclina para reescrever a nova lei de Deus, que já não seria mais escrita em pedras, como na época de Moisés, mas que a partir de agora, esta lei nova precisava ser inscrita no coração de cada homem e de cada mulher. E qual era o princípio da nova lei, do novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele vai escrever na terra, porque é de onde tira a matéria-prima que se faz cada homem e cada mulher. Se nós voltarmos lá ao livro do Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. Adamá, que depois se traduziu por Adão, significa aquele que é feito da terra. Bento XVI diz que Jesus é o novo legislador. Não é apenas como o fariseu, o mestre ou o doutor da lei que interpreta a lei mosaica, mas é aquele que legisla em nome de Deus e nos possibilita uma nova lei e um novo mandamento que é capaz de ser orientado pelo amor, pelo perdão e pela misericórdia, e não mais pela violência, pela brutalidade, pelo apedrejamento e pela morte. E Jesus continua a escrever. Depois disso, Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na pedagogia dos exercícios espirituais de Santo Inácio, quando nós meditamos um texto do Evangelho, somos convidados a participarmos da cena, visualizar os acontecimentos. E como João era um ótimo escritor, ele nos dá muitos detalhes. Ao ler o texto, nós temos a capacidade de visualizarmos a cena, e o convite é de nós adentrarmos para participarmos dela. A pedra, ela diz respeito à agressividade que está dentro de nós e que precisa ser sempre lançada contra o outro, no sentido de destruí-lo. Eles não queriam apenas apedrejar a mulher, mas eles queriam apedrejar Jesus. Eles não queriam apenas matar a mulher pega em adultério, mas eles queriam matar quem? Jesus. Então, o apedrejamento diz respeito a esta força interior que nos habita e que poderíamos chamá-la de agressividade, que tem o poder de dominar, de maltratar e de matar. O apedrejamento. Por que nós devemos parar aqui? Para a gente pensar como é que anda a nossa agressividade. Que voz de comando ela tem dentro de cada um? Por quantas vezes eu já obedeci diante daquilo que ela me disse que eu deveria fazer, me motivando a maldade, a acusação, a morte, e inclusive os maus tratos, sejam eles físicos ou por palavras. E todo aquele que apedreja, machuca o outro, mas também se machuca.
A agressividade nunca maltrata apenas o de fora, mas a agressividade também maltrata aqui dentro. E agora vem uma pergunta para você: como é que anda a sua agressividade? Já pensou nisso? Vem agora Jesus: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O que desarma a agressividade das autoridades religiosas? A palavra de Jesus. Se vocês, daqui a pouco nós vamos voltar ao texto para encerrá-lo, vocês vão ver que eles não apedrejaram a mulher. Porque o que desarma a agressividade, o que tira a pedra da nossa mão, que nos maltrata e que nos leva a maltratar o outro, é a palavra de Jesus. Como é que você vai dominar a sua agressividade? Escutando e obedecendo a palavra de Jesus. Então, quando você estiver muito nervoso, quando você estiver muito agressivo, não dê margens para a sua agressividade, obedecendo-a. Mas se abra à força de uma nova palavra que pode te desarmar, e esta é a palavra de Jesus. Por isso que o Evangelho começou Jesus ensinando as pessoas. Por isso que cada missa nós temos a liturgia da palavra, e aqui nos esforçamos para compreendê-la. Por isso que é catequese, porque a palavra tem o poder de nos desarmar interiormente. Por que Jesus nos provoca com esta palavra? Porque, de acordo com a lei mosaica, a testemunha digna de apedrejar a pecadora não poderia ter pecado. Como eles eram mestres e doutores da lei, eles conheciam isso. Então Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque eles sabiam que só poderia ser testemunha e consequentemente apedrejar a mulher se eu não tivesse pecado. Vamos ver agora qual será a reação destes diante da palavra de Jesus? Tomemos agora os versículos 8 e 9. Leiamos juntos. Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Olha só, eles eram pecadores tanto quanto a mulher. E aqui é necessário que cada qual compreenda a sua condição, eu compreender a minha condição. Somos todos pecadores. Por que é necessário esta compreensão? Para que a gente não se ache melhor do que o outro, nos colocando sob um pedestal, onde todos devem nos incensar, nos louvar, nos elogiar, e ao mesmo tempo nos revestir de uma falsa capa, que nos leva a sermos juízes, dizendo: apedreja porque não presta, mata porque é pecador. Jesus vai dizer: reflita sobre a sua condição antes de você acusar o outro. E naquele momento, foi saindo um, a começar dos mais velhos até os mais novos. Os mais velhos eram os mais conhecedores da lei, eram os que já tinham vivido mais tempo, eram os que já tinham mais prática na vivência religiosa.
E foram eles os primeiros a saírem diante de Jesus. E é necessário que hoje os que estão aqui, os que nos acompanham, que já são mais velhos, ouçam também a palavra de Jesus, porque a veiarada acha que não peca, acha que tudo que fazem está certo, e muitos têm até dificuldade de confessar, porque chega na confissão e quer falar só o que é bom, e eu digo, que bom, maravilha, mas aqui é o lugar de falar o que não presta, aqui é lugar de reconciliação, aqui é lugar de jogar o pecado para fora, e não ficar te elogiando, que eu sou muito bom, que eu fiz isso, que eu trabalhei, que eu tenho filho, que eu nunca fiz isso, que eu faço aquilo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes, os mais velhos são os que mais têm dificuldade de se confessarem. Por quê? Porque também têm dificuldade de reconhecerem os seus pecados e as suas fragilidades. Então agora, quem sai por primeiro com a pedra na mão, indo embora? Os mais velhos, até os mais novos. É de mamano a caducano, é para todos. Depois que todos saíram, Jesus ficou sozinho com a mulher. Jesus estava no lugar da mulher, agachado, no chão. E agora ele se levanta e tem a possibilidade de estar sozinho com ela. Olho no olho. Santo Agostinho vai dizer que aqui houve o encontro entre a miserável e o misericordioso. E é no encontro da solidão com Jesus que há a verdadeira conversão do coração. Foi por meio deste olhar misericordioso que assumiu a condição daquela mulher, que assumiu o lugar dela, porque o único que poderia apedrejá-la, que não teria pecado naquele grupo, era quem, gente? Jesus. Ele seria o único, de acordo com a lei de Moisés, que poderia jogar a pedra sobre a mulher, porque ele não tinha pecado. Os outros foram embora com o rabinho entre as pernas, dos mais velhos aos mais novos, porque sabiam que também eram pecadores e logo desobedeceriam a lei, qual eles eram os guardiões. E agora Jesus se levanta, ao mesmo tempo tem a possibilidade de olho no olho, e vai ser no encontro pessoal com Jesus que a vida daquela mulher se transforma. É por meio do encontro solitário com Jesus que é possível fazermos uma nova experiência que muda a nossa vida por inteira e que nos tira do pecado para a graça. Não tenha medo do encontro entre você e Jesus, onde Ele também quer olhar nos seus olhos, quer te desarmar, quer tirar as pedras que você carrega na sua mão, quer desarmar a sua agressividade, a sua violência interior, e quer te provocar um caminho de conversão, que é da retirada do pecado para a vida da graça. Então Jesus fica sozinho com a mulher. Vamos encerrar o texto. Olha o que aconteceu agora. Versículos 10 e 11. Leiamos juntos. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, força igreja, eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Jesus se levanta, alcança o olhar daquela mulher, a santidade dele, a sua misericórdia
é capaz de santificá-la e de transformá-la, e a partir do momento ele dá uma nova sentença. Como novo legislador, já não a condena, mas a liberta. O caminho da nova legislação promulgada por nosso Senhor Jesus Cristo já não é mais da condenação, mas da libertação interior da pessoa. Não queira uma prática religiosa que te adestra e que te impõe medo de condenação a todo tempo. Como existem muitos movimentos, inclusive dentro da Igreja Católica, mas queira uma vivência de fé e uma prática religiosa onde você encontra o olhar misericordioso de Jesus que te liberta por inteiro. E aí Jesus pergunta: cadê eles? Não te apedrejaram? E Jesus a chama de mulher. E aqui nós poderíamos retomar outros trechos do Evangelho. Jesus chama de mulher a sua mãe aos pés da cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Depois nós encontramos lá, em bodas de Caná, quando Jesus está na festa e já não tem mais vinho, e aí a mãe dele vai pedir ajuda, e ele vai dizer: mulher, a minha hora ainda não chegou. Depois, se avançamos um pouquinho mais, a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, quando a encontra, Jesus diz: mulher, cadê o teu marido? Na ressurreição, quando o ressuscitado encontra com as mulheres, e de maneira especial com Maria Madalena, como Jesus a chama de mulher. E agora, como é que a pecadora é chamada de mulher? Jesus não a chama de pecadora. Quem a chamava de pecadora eram os mestres e doutores da lei, os fariseus. Jesus a chama de mulher, porque Jesus não nos olha pela ótica do nosso pecado, mas Jesus nos olha pela nossa dignidade. E qual é a nossa dignidade? Nos ensinou o Evangelho de domingo passado: a dignidade de filhos amados que somos. O filho que volta para a casa do Pai. Jesus não te olha pela ótica do seu pecado, mas Jesus te olha pela ótica da sua dignidade, de pessoa criada e amada por Deus, reconciliada por Ele, para que nós tivéssemos a graça da libertação. Aquela mulher não foi apedrejada, mas Jesus foi. Vamos meditar isso na Semana Santa agora, principalmente na sexta-feira da Paixão. Quem levou as pedradas no lugar daquela mulher pecadora, que simboliza a humanidade pecadora? Jesus. Por isso já não tem mais motivos andarmos com pedras nas mãos. Por isso já não tem mais motivo apedrejar o outro diante da minha agressividade, mas agora há motivo de libertação interior pela graça, pelo perdão e pela misericórdia que Jesus nos dá. Portanto, eu não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Conversão e mudança de vida. Então vamos encerrar esse momento fazendo uma breve dinâmica. Todos vocês receberam uma pequena pedra na porta da igreja. Pegue a sua pedra. Essa pedrinha que você recebeu quando você entrou na igreja hoje. Olhe para esta pedrinha que está na sua mão e pense agora nesse relato do Evangelho e tudo aquilo que ele te ensinou, tudo aquilo que ele te provocou. E olhando para a sua pedra,
Reze agora sobre a sua agressividade, sobre a violência que muitas vezes domina o seu coração, que te machuca, que te maltrata, mas que te leva também a apedrejar os outros. E se você conseguir lembrar todas as pessoas que você já apedrejou, reze agora por elas. Em vez de apedrejá-las, reze agora por elas. Porque a pedra não resolve o problema, mas a oração resolve. Então pense nisso agora e reze, pedindo esta graça do perdão e da misericórdia de Deus que hoje quer te alcançar. Olhando também para esta pedra, faça memória de todas as pessoas que já te apedrejaram, que já te machucaram. E de repente foram elas que acionaram esse dispositivo interior para que você também apedrejasse. Então, como você se sentiu magoado, ferido e machucado pelas pedradas que você já levou, reze agora por quem já te apedrejou. E peça a graça e a misericórdia de Deus, dizendo que a pedrada não resolve, mas a oração resolve. E agora nós vamos fazer essa experiência de não mais apedrejar, de não mais andar com as nossas mãos cheias de pedra, como forma de proteção ou de autoafirmação. Onde nós vamos colocar essa pedra? Diante do altar do Senhor. Somos muitos, mas não há problemas. E agora nesse momento eu queria te convidar a pegar a sua pedra e a colocar onde? Aqui, ó, diante do Senhor, porque só Ele pode te desarmar, só Ele pode te perdoar, só Ele pode te ajudar a perdoar quem te apedrejou. Então agora neste clima de oração, de silêncio, de penitência, de pedido de perdão e de perdoar também a quem nos apedrejou, você vai sair do seu lugar e colocar a sua pedra diante do altar. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio, rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e da paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria
gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria na flor e gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia,